Hoje a gente vai ver aqui a nossa segunda aula do nosso módulo de saúde mental. E a gente vai conversar um pouco sobre como manter a saúde mental em ano de vestibular. A gente vai falar um pouquinho sobre a rotina de estudos, como que a gente equilibra aí o autocuidado, o descanso e o lazer com essa rotina de estudo, e algumas dicas para tornar o estudo um momento e um ambiente mais leve e agradável. Bom, primeiro vamos pensar por que é importante a gente ter uma rotina de estudo. Quando a gente estrutura uma rotina, isso ajuda a gente a ter um pouco mais de controle sobre o que a gente precisa e o que a gente quer fazer ao longo do nosso dia ou da nossa semana e como que a gente pode conseguir colocar isso em prática. Então, ter uma rotina estruturada ajuda a gente a diminuir a ansiedade quando a gente fica preocupado com um monte de coisa para fazer e não sabe se vai dar tempo. Quando a gente estrutura isso em uma rotina, a gente consegue entender melhor como que a nossa semana e o nosso dia vai funcionar. E também, conforme a gente foi concluindo as coisas que a gente se planeja fazer, a gente vai sentindo mais satisfação e vai ficando mais motivada, né, a manter essa rotina de estudo. Mas antes é importante a gente pensar que a rotina ela não é algo fixo que não pode ser modificado. Quando a gente estrutura a nossa rotina, ela deve ser sempre reavaliada dia a dia, semana em semana, para a gente identificando sempre o que funciona melhor em cada momento da nossa vida, entendendo que em alguns momentos a gente vai ter algumas limitações. Vai ter momento que a gente consegue fazer mais coisa, momentos que a gente consegue fazer menos coisa, e essa fluidez é natural, faz parte da rotina de qualquer pessoa. Então, para a gente pensar em como ter uma rotina de estudo, primeiro a gente precisa planejar os nossos horários, né? Pensar quais são os horários fixos, quais são os horários que eu tenho livre na minha semana, no meu dia, e o que eu quero colocar em cada dia do meu estudo, né? A gente também precisa identificar aquelas matérias que a gente tem mais dificuldade e como que a gente pode obter ajuda com elas. Então, é sempre bom a gente pensar que aquele tempo que eu tenho maior, né, que eu tenho mais disponibilidade, fica mais equilibrado se eu encaixar aí coisas que vão precisar de mais tempo, como entender uma tarefa mais difícil, fazer exercícios que eu sei que eu tenho mais dificuldade. Enquanto quando eu tenho um tempinho ali um pouco mais curto, eu posso utilizar para revisar algumas coisas que eu tenho mais facilidade, que eu sei que é uma disciplina que eu gosto, que eu aprendo com mais tranquilidade. Além disso, também é importante que a gente separe as dúvidas e não deixe de tirar elas, seja com os nossos professores, com os nossos amigos. Porque ficar reunindo muitas dúvidas no momento que a gente está estudando também vai aumentando um pouco da nossa ansiedade e a gente não vai sentindo que a gente está conseguindo aprender tudo o que a gente gostaria. Então, lembra sempre de separar as suas dúvidas e pensar em quem é a melhor pessoa ali para te ajudar a esclarecer eles. Lembrando sempre que nem todos os dias são iguais. E aí, realmente, vai ter dias que a gente vai estar mais disposto, vai ter dias que a gente vai estar mais descansado, vai ter dias que a gente está mais animado. E todas as nossas emoções aí podem interferir na produtividade da nossa rotina de estudos. E o que a gente pode fazer para tornar o nosso estudo um pouco mais leve? Lembra de programar intervalos nos seus momentos de estudo, né? É importante que esses intervalos sejam um momento ali de respiração, de uns 5 a 10 minutinhos, mas que não seja um intervalo que a gente vai fazer uma coisa que a gente vai se distrair muito, por exemplo, né? Se eu começar a mexer muito no celular no meu momento de intervalo, é capaz de eu perder o tempo e acabar esquecendo de voltar para a minha rotina de estudo. Mas eu posso separar esse tempinho para ir comer alguma coisinha que eu gosto, para dar uma voltinha no quarteirão da minha casa, para dar uma olhadinha pela janela, fazer pequenas atividades aí que a gente consegue desconectar um pouquinho do estudo, mas que elas não são tão interessantes a ponto de fazer a gente esquecer que a gente precisa voltar para a nossa rotina. Mas, ao final do nosso dia de estudo e ao final da nossa semana, também é importante a gente colocar aí atividades prazerosas que vão ajudar a gente a descansar e renovar aí as energias depois de ter passado um dia ou uma semana se dedicando aos nossos estudos. Outras dicas que a gente pode ter é compartilhar os momentos de estudo com alguns amigos, né? Porque o momento fica mais descontraído, a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue aprender junto, a gente consegue ver que tem pessoas que às vezes têm a mesma dificuldade que a gente, ou a gente consegue ajudar nosso amigo, e tudo isso vai dando um senso aí de mais satisfação e prazer no momento que a gente está estudando. Outra coisa também bem importante é a gente avaliar o que funciona para a gente.
Qual que é a maneira que você mais gosta de estudar? Você é daquela pessoa que prefere ver uma videoaula? Ou você é daquela pessoa que gosta de fazer resumo, usar várias canetas coloridas, prefere ler e explicar para um colega? Presta atenção nas formas que você sente que você absorve mais conteúdo e tenta colocar elas em prática cada vez mais na sua rotina. E a gente não pode esquecer que o autocuidado é essencial para uma boa rotina de estudo. Lembra que você precisa se sentir descansado, você precisa ter momentos de prazer na sua semana, você precisa ter momentos com as pessoas que são importantes para você, momentos que façam você se divertir. Então, sempre lembre de colocar em prática coisas que você gosta e também ter uma rotina com uma boa alimentação, um bom horário de sono, que você consiga também fazer alguma atividade física, para ter momentos aí também para extravasar e cuidar também do seu corpo. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho sobre a saúde mental nesse ano tão desafiador que costuma ser o vestibular. Boa sorte para vocês!